Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Uma pesquisa apontou que de cada 4 mulheres brasileiras, 3 já sofreram assédio em algum momento da vida. A maioria foi importunada principalmente na rua, no transporte público e no ambiente de trabalho. A pesquisa Viver nas Cidades Mulheres 2026 do Instituto Cidades Sustentáveis e do Ipsos-IPEC teve apoio do Sesc São Paulo e da Fundação Grupo Volkswagen e ouviu homens e mulheres com mais de 16 anos. Segundo o levantamento, 74% das mulheres disseram já ter sofrido assédio em algum momento da vida. 56% relataram que a importunação ocorreu na rua ou em algum outro espaço público e 51% no transporte público. Além disso, 38% disseram ter sido vítimas de assédio no trabalho e 33% em bares e casas noturnas. Ainda 28% disseram ter sido assediadas dentro do ambiente familiar e 17% dentro de transportes particulares, como táxi ou carros por aplicativo. As mulheres com mais idade viveram em um contexto em que o machismo era mais presente e mais naturalizado. Por isso, podem ter sofrido mais com esse tipo de situação. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre medidas que consideram eficazes para combater a violência doméstica e familiar. A medida mais citada pelas mulheres, com 59%, foi aumentar as penas para quem comete violência contra a mulher. Em seguida, 52% delas disseram que seria ampliar os serviços de proteção às mulheres em situações de violência em todas as regiões da cidade. Para os homens, essas também foram as 2 medidas mais citadas. 48% responderam que a medida mais eficaz é aumentar as penas para quem comete violência e 45% disseram que seria ampliar os serviços de proteção a mulheres em situações de violência. A pesquisa incluiu ainda perguntas para entender a percepção de igualdade de gênero entre os entrevistados e encontrou diferenças significativas entre homens e mulheres. Para 51% deles, os afazeres domésticos em suas casas são divididos igualmente entre homens e mulheres, enquanto apenas 29% das mulheres relataram que essa divisão é igualitária. Além disso, 28% dos entrevistados do sexo masculino disseram acreditar que os afazeres domésticos são de responsabilidade de homens e mulheres, mas reconheceram que elas fazem a maior parte. Entre as mulheres, 43% afirmaram que fazem a maior parte. Mudando de assunto, a urbanização aumenta sem parar no Brasil. As pessoas ocupam lugares principalmente em busca de habitação e trabalho. Mas nessa busca, muitos vão para regiões com grande risco de tragédia, como os morros ou debaixo deles. Dados divulgados pela rede colaborativa MAP Biomas mostram que a ocupação de terrenos com inclinação superior a 30% mais do que triplicou entre 1985 e 2024, saltando de 14 mil para 43 mil hectares. No mesmo intervalo, a urbanização geral do país cresceu 2,5 vezes, passando de 1,8 milhão para 4,5 milhões de hectares, o equivalente a 0,5% do território nacional. O levantamento aponta Minas Gerais como o estado com maior área urbanizada em regiões de alta declividade, com mais de 14 mil hectares atualmente, o triplo do registrado em 1985. Entre os municípios, Juiz de Fora aparece na 3ª posição em ocupação nessas áreas, atrás de Rio de Janeiro e São Paulo. No fim de fevereiro deste ano, escorregamentos provocados por chuvas intensas deixaram mais de 70 mortos na zona da Mata Mineira, sendo 65 apenas em Juiz de Fora. Outro dado preocupante é o avanço de moradias em áreas sujeitas a enchentes. A ocupação urbana em terrenos situados até 3 metros acima de recursos d'água cresceu 145% no período analisado. Nas comunidades em encostas, a área ocupada passou de 2.266 hectares para 5.704 hectares, aumento superior a 150%, com destaque para o Rio de Janeiro, que lidera nesse tipo de ocupação. A capital fluminense também reúne uma das maiores proporções de áreas urbanizadas próximas à drenagem, com 43% situadas a até 3 metros do nível da água, ampliando o risco de tragédias climáticas. O mercado ilegal no Brasil bateu um novo recorde, gerando um prejuízo de quase 500 bilhões de reais.
O valor inclui perda de impostos, que deixaram de ser arrecadados pelo governo devido à venda de produtos pirateados e contrabandeados. Os dados são de um levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o FNCP, que reúne informações dos 15 setores produtivos da economia. Dos 500 bilhões de reais estimados, mais de 300 bilhões correspondem a perdas diretas da indústria, enquanto pouco mais de 100 bilhões estão relacionados a tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos. O estudo mostrou que esse problema vem crescendo nos últimos anos. De 2020 até 2025, o valor aumentou mais da metade, com um crescimento superior a 180 bilhões de reais no período. Esse avanço fez com que o mercado ilegal passasse a representar uma parcela relevante da economia brasileira. O impacto do comércio ilegal se espalha por diferentes áreas da economia. Entre os setores que registraram as maiores perdas estão o vestuário, com prejuízo estimado em 87,3 bilhões de reais, e o de bebidas alcoólicas, com cerca de 83,2 bilhões de reais. Na sequência, aparecem setores como combustíveis, com perdas de aproximadamente 29 bilhões de reais, e o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, com cerca de 21 bilhões de reais. Também foram registrados prejuízos significativos em áreas como defensivos agrícolas, material esportivo, óculos, celulares, brinquedos e serviços de TV por assinatura, entre outros segmentos analisados no levantamento. De acordo com o fórum, essas são áreas em que há uma forte atuação do crime organizado. A entidade destaca que um dos fatores que impulsionam esse mercado é a lucratividade obtida com a venda de produtos sem pagamento de impostos. O estudo também aponta que o comércio ilegal se tornou uma importante fonte de financiamento para organizações criminosas. Esses grupos operam com logística própria, rotas consolidadas e até mecanismos de lavagem de dinheiro. Especialistas apontam que o enfrentamento do mercado ilegal envolve não apenas fiscalização, e a legislação nem sempre consegue acompanhar a rapidez com que surgem novas formas de pirataria e falsificação. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais.